Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro A História da Igreja, nesse tópico aqui, o apostolado de Paulo. Sempre lembrando aos irmãos que tiverem algum pensamento, pode interromper os irmãos que estão em comunhão e os demais, se tiver perguntas, pode estar também sinalizando ou deixando a pergunta aí no chat. Vamos iniciar a leitura. Estão me ouvindo bem aí? Sim. A lei e os profetas foram até João. Após João, o próprio Senhor, em sua própria pessoa, oferece o reino a Israel, mas os seus não o receberam. Eles crucificaram o príncipe da vida. Celestiais. Temos então os 12 apóstolos. Eles são dotados com o Espírito Santo e levam o testemunho da ressurreição de Cristo. Mas o testemunho dos 12 é desprezado. O Espírito Santo é resistido. Estevão é martirizado. A oferta final de misericórdia é rejeitada. E agora, o tratamento de Deus com Israel como um povo é encerrado por um tempo. As cenas de Siló são encenadas novamente. Icabode é escrito em Jerusalém, e uma nova testemunha é convocada, como nos dias de Samuel. Leia 1 Samuel 4. Chegamos agora ao grande apóstolo dos gentios. Ele é como um nascido fora do tempo e fora de seu devido lugar. Seu apostolado não tinha nada a ver com Jerusalém ou com os 12. Era fora de ambos. Seu chamado era extraordinário e vindo direto do Senhor no céu. Ele tem o privilégio de trazer a novidade, o caráter celestial da igreja, que Cristo e a igreja são um, e que o céu é seu lar em comum. Efésios 1 e 2. Capítulo 1 e 2. Enquanto Deus estava tratando com Israel, essas benditas verdades estavam guardadas em segredo em sua própria mente. A mim, diz Paulo, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Pode levantar um pouquinho. Não podia haver dúvidas sobre o caráter do chamado do apóstolo quanto à sua autoridade divina, não da parte dos homens, nem por homem algum, como diz ele em sua epístola aos Gálatas, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Isto é, não era da parte dos homens, quanto à sua fonte, nem de qualquer sínodo de homens oficiais, nem por homem algum. Foi como veio sua comissão. Ele não era apenas um santo,
mas um apóstolo por chamado, e esse chamado era por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em alguns aspectos, seu apostolado foi ainda de mais alta ordem do que os dos 12. Estes tinham, estes tinham sido chamados por Jesus quando na terra. Aquele tinha sido chamado pelo Cristo ressuscitado e glorificado no céu. E, sendo seu chamado vindo do céu, não necessitava nem da sanção, nem do reconhecimento dos outros apóstolos. Mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem a sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 17. A forma como Saulo foi chamado para o apostolado é digna de nota especial, pois bate de frente com a raiz do orgulho judaico e pode também ser vista como um golpe mortal à vã noção de sucessão apostólica. Os apóstolos, a quem o Senhor tinha escolhido e nomeado quando estava na terra, não eram nem a fonte, nem o canal, de maneira alguma, da nomeação de Paulo. Eles não lançaram sortes para ele, como fizeram no caso de Matias. Atos capítulo 1. Ali eles estavam apenas em terreno judeu, o que pode explicar sua decisão por sorteio. Era, uma, era um antigo costume em Israel descobrir a vontade divina por esses modos. Mas estas enfáticas palavras, Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, excluem completamente a intervenção do homem sob qualquer forma. A sucessão apostólica é descartada. Somos santos por chamado e servos por chamado, e tal chamado deve vir do céu. Paulo está diante de nós como um verdadeiro padrão para todos os pregadores, para todos os ministros da palavra. Nada pode ser mais simples que o terreno que ele toma como pregador, sendo o grande apóstolo que era. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Baixa só mais um pouquinho, Jefferson. Imediatamente após ser batizado e fortalecido, ele começou a confessar sua fé no Senhor Jesus e a pregar nas sinagogas de que ele era o Filho de Deus. Isto é algo novo. Pedro pregava que ele tinha sido exaltado à destra de Deus, que ele tinha sido feito tanto Senhor quanto Cristo. Mas Paulo prega uma doutrina mais elevada sobre sua glória pessoal, que ele é o Filho de Deus. Em Mateus 16, Cristo é revelado pelo Pai aos discípulos como o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Mas agora ele é revelado não apenas a Paulo,
mas, mas em Paulo. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Disse ele: Mas quem é suficiente para falar dos privilégios e bênçãos daqueles a quem o Filho de Deus é? Pois revelado, a dignidade e segurança da Igreja descansa sobre essa bendita verdade e também sobre o Evangelho da Glória, que foi especialmente confiado a Paulo e que ele chama de meu Evangelho. Vamos mais um pouquinho. Sobre o filho, sobre o filho assim revelado, disse alguém docemente. Sobre o filho assim revelado, disse alguém docemente: paira tudo o que é peculiar ao chamado e glória da Igreja, suas santas prerrogativas, aceitação no amado com perdão dos pecados por meio de seu sangue, entrada para os tesouros da sabedoria e do conhecimento, de modo a tornar conhecido a nós o mistério da verdade de Deus, herança futura nele e com ele, no qual todas as coisas nos céus e na terra serão congregadas. E o presente selo e penhor dessa herança, o Espírito Santo. Tal, tal brilhante sequência de privilégios é escrita pelo apóstolo desta maneira: bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. E assim são elas, bênçãos através do Espírito, fluindo e nos ligando a Ele, que é o Senhor nos céus. Mas a doutrina da Igreja, o mistério do amor, da graça e do privilégio, não tinha sido revelada até Paulo, até a ter, voltando aqui, pessoal, o mistério do amor, mas a doutrina da Igreja, o mistério do amor, da graça e do privilégio, não tinha sido revelado até Paulo a ter declarado. O Senhor tinha falado dela quando ao efeito que teria a presença do Consolador, dizendo: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, verso 20. E novamente, quando ele diz aos discípulos, após a ressurreição: Eu subo para o meu Pai, eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versos 17. Dessa sequência brilhante de bênção, Paulo foi especial e caracteristicamente o apóstolo. Devemos agora deixar um pouco de lado a história de Saulo e voltar a Pedro, que ocupa o campo até que Paulo comece seu ministério público em Atos 13. Se quiserem comentar, não tem valor. Se alguém tiver alguma pergunta, né,
sobre esse trecho que a gente já leu, pode ficar à vontade. E vamos continuar. Os apóstolos e os pioneiros, os primeiros missionários da cruz. Em vez de passar por cima dos capítulos restantes de Atos, achamos que pode ser mais interessante e igualmente instrutivo para nossos leitores considerá-los em conexão com a história dos apóstolos, especialmente com a história dos dois grandes apóstolos. O livro de Atos é quase inteiramente ocupado com os atos de Pedro e de Paulo, embora, é claro, sob a direção do Espírito Santo, o primeiro como o grande apóstolo dos judeus e o segundo como o grande apóstolo dos gentios. Mas seria também de interesse abraçar a presente oportunidade para observar brevemente os primeiros companheiros e missionários pessoalmente escolhidos por nosso bendito Senhor, os 12 apóstolos. Pode subir mais um pouquinho, André. Mas antes de, mas antes de tentarmos um esboço dessas interessantes vidas, parece bem declarar qual objetivo temos em vista ao fazê-lo. Estamos saindo um pouco do curso que estávamos seguindo. Em nenhuma das publicações sobre a história da Igreja que conhecemos, a vida dos apóstolos é apresentada de forma ordenada. E é estranho que os grandes fundadores da Igreja não achem seus lugares em sua história. Ao mesmo tempo, no que diz respeito aos apóstolos, temos que ter em mente que, além da narrativa sagrada, há bem pouco material sobre o qual possamos nos apoiar. O tradicional e o bíblico, o certo e o incerto, são quase desamparadamente misturados nos escritos dos pais da Igreja. Cada raio de luz histórico distinto é de grande valor, mas são somente as escrituras que podemos tomar por totalmente corretas. Ainda assim, as poucas notas que temos ali espalhadas de alguns dos apóstolos, quando reunidas, podem dar ao leitor uma ideia da pessoa e individualidade de cada um. Outros também notamos, no, outros também notamos, além dos apóstolos, aparecerão em conexão com ele, especialmente com Paulo. Assim, nossos leitores terão, de maneira conveniente, um breve resumo de quase todos os nobres pregadores, professores, confessores e mártires do Senhor Jesus que são mencionados no Novo Testamento. Pode levantar mais um pouco. Os 12 apóstolos.
Eram eles Simão Pedro, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Veja Mateus 10, Lucas 6, Marcos 3 e Atos 1. Paulo também foi um apóstolo por chamado direto do Senhor, no sentido mais elevado, como já vimos. Havia outros que eram chamados de apóstolos, mas eram mais especificamente apóstolos das igrejas. Os 12 e Paulo eram proeminentemente os apóstolos do Senhor. Compare 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, Filipenses, capítulo 2, versículo 25, e Romanos, capítulo 16, versículo 7. O nome oficial apóstolo significa enviado. Jesus enviou estes 12. Mateus 10, capítulo 10, versículo 5. Esse nome foi dado aos 12 pelo próprio Senhor. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 13. Conhecê-lo pessoalmente e tê-lo acompanhado por todo o seu ministério era a original e necessária qualificação de um apóstolo. Isso foi afirmado por Pedro antes da eleição de um sucessor para o traidor Judas. É necessário, pois que, dos homens que viveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. Atos capítulo 1, 21, verso 21 e 22. Por essa relação pessoal com o Senhor, eles foram particularmente indicados para serem as testemunhas de sua trajetória sobre a terra. Ele mesmo os descreve como os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas, capítulo 22, versículo 28. Acreditamos que o número 12 marca nitidamente sua relação com as 12 tribos de Israel. As fantasias dos pais, cristãos proeminentes do início da história da igreja, quanto ao significado do número aqui escolhido, mostra o quão pouco suas mentes eram governadas pelo contexto. Santo Agostinho acha que a menção de Nosso Senhor aos 4 cantos do mundo, aos quais os apóstolos foram chamados a pregar o Evangelho, e que, ao multiplicar por 3, como denotando a Trindade, resulta em 12. Ao não enxergar a distinção entre Israel e a Igreja, existe muita confusão por parte de tais escritores. Cremos que o número 12 nas Escrituras significa a completude administrativa no homem, daí as 12 tribos, os 12 apóstolos, e a promessa a estes de que se sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus, capítulo 19, versículo 28. Mas aqui, nos termos mais claros possíveis, o Senhor limita a missão dos 12 às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Não era nem mesmo para eles irem visitar os samaritanos, nem os gentios. A missão se restringia aos judeus. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Certamente nada poderia ser mais claro. O chamado da igreja não é mencionado aqui. Isto aconteceu depois, quando um outro extraordinário apóstolo foi escolhido, tendo em vista especialmente os gentios. Depois os 12 teriam seu próprio lugar na igreja, mas Paulo foi seu divinamente chamado, mas Paulo foi seu divinamente chamado e qualificado ministro. Há uma noção geral de que os 12 eram completamente analfabetos, com a qual não podemos concordar. A expressão homens sem letras, indoutos, como usada pelo Conselho em Atos, capítulo 4, verso 13, apenas denotava pessoas que não tinham sido ensinadas na tradição rabínica dos judeus. Teria a mesma ideia do termo leigo, isto é, homens de educação regular, em controle com aqueles que foram especialmente treinados nas escolas de eruditos, ou homens que não participam de ordens sagradas. Assim, Pedro e João podem ter sido completamente familiarizados com as Sagradas Escrituras e com a história de seu país e de seu povo, e ainda assim serem considerados pelo Conselho como homens iletrados e indoutos. Tiago e João, pelo menos, tinham todas as vantagens de ensinamentos de uma mãe fiel e devota, que muitas vezes fez grandes coisas para a Igreja de Deus. Vamos agora passar brevemente as vistas a cada um dos 12. Apóstolo Pedro, parte 1. Vamos agora passar brevemente as vistas a cada um dos 12. O primeiro em ordem é o apóstolo Pedro. Não pode haver dúvida de que Pedro esteve em primeiro lugar entre os 12. O Senhor lhe deu tal posição. Ele é o primeiro a ser mencionado em todas as listas dos apóstolos. Essa procedência, como sabemos, não veio por ter conhecido o Senhor primeiro, pois ele não tinha sido nem o primeiro nem o último. André e provavelmente João conheceram o Senhor antes de Pedro. Vamos aqui observar com o mais profundo interesse o primeiro encontro desses amigos que iriam ser unidos para sempre. Leia João capítulo 1, versículo 29 a 51. João Batista presta três. Levanta um pouquinho aí. João Batista presta testemunho a Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Dois dos discípulos de João o deixam e seguem Jesus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. João capítulo 1, verso 40 a 42. Essa foi a primeira introdução de Pedro ao Senhor.
aquele que havia de ser a fonte de sua felicidade para sempre. E quão significante foi esse primeiro encontro que levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João, capítulo 1, versículo 42. Naturalmente impossível, rápido em se valer de um objetivo, mas pronto demais para desistir pela força de qualquer pressão. Ele tem, pela graça do Senhor, a firmeza que lhe foi dada, embora vez ou outra seu caráter natural apareça. A primeira coisa que leva Pedro à grande proeminência é a sua nobre confissão de Cristo como Filho de Deus vivo. Mateus 16. O Senhor então o honrou com as chaves do reino dos céus e deu-lhe um lugar de proeminência entre os seus irmãos. Mas essa parte da história de Pedro, somados a alguns dos primeiros capítulos de Atos, já consideramos anteriormente. Portanto, nos referimos somente aos pontos que ainda não tocamos. Ainda não nos referimos ao quarto capítulo de Atos, embora estejamos dispostos a pensar que ali é apresentado o dia mais brilhante da história do apóstolo, enquanto o batismo de Cornélio apresenta o dia culminante de seu ministério, como ali é constantemente demonstrado no grande apóstolo, uma mistura de força e fraqueza, de excelências e defeitos. É profundamente interessante que tracemos seu caminho através dos primeiros temporais que assolaram a recém-nascida igreja. Mas não devemos nos esquecer que o grande segredo da ousadia, sabedoria e poder dos apóstolos não vinham de seu caráter natural, mas sim da presença do Espírito Santo. Ele estava com eles e neles, e trabalhando por eles. O Espírito Santo era a força do testemunho deles. Observe em particular os benditos efeitos da presença do Espírito Santo em quatro aspectos distintos. Primeiro aspecto, na coragem demonstrada por Pedro e pelos outros. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 8 a 12. A grande e solene questão entre Deus e os governantes de Israel é aqui formalmente declarada. Nada pode ser mais simples. O testemunho de Deus não está mais com os dirigentes do templo, mas com os apóstolos do exaltado Messias.
Em sua, segundo aspecto, em sua presença com os discípulos reunidos em assembleia. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, versículo 31. Esse versículo claramente ensina o que tem sido tantas vezes falado quanto ao Espírito está com os discípulos e neles. O lugar onde eles estavam reunidos foi chacoalhado. Isto prova a sua presença com eles, mas eles também estavam cheios do Espírito Santo. Tão cheios, cremos, que naquele momento não havia espaço para a carne agir. Aspecto número 3. Em grande poder quanto ao serviço, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Havia abundante graça. Atos 4, versículo 33. Prontidão e energia agora caracterizam os apóstolos. Aspecto número 4. Dedicação de todo o coração. Todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 34. No capítulo 2, os ricos davam eles mesmos aos pobres, algo que dificilmente poderia ser feito sem atribuir importância ao doador. Mas no capítulo 4, os ricos deixavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Deveríamos aceitar este fato como um claro sinal de aumento de humildade e de grande devoção. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, quiserem que eu releia alguma parte, está correndo, está devagar demais, pode sinalizar aí. Não havendo, vamos seguir com a leitura. É também nesse completo e instrutivo capítulo que temos a famosa resposta de Pedro e João ao conselho: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Daquele dia em diante, os verdadeiros confessores do nome de Jesus encontram nessas palavras uma resposta adequada a seus inquisidores e opressores. Que diferença, podemos exclamar, entre o homem
que sentou ao fogo no pátio do sumo sacerdote. Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. E o homem que toma a dianteira em Atos 4. Entre o homem que caiu diante da acusação de uma criada e o homem que faz a nação tremer com seus apelos. Mas como essa diferença pode ser explicada? Alguns podem perguntar. A explicação completa para isso é a presença e poder de um Espírito Santo não entristecido ou extinto. E a fraqueza ou poder de muitos hoje em dia pode ser explicada pelo mesmo princípio. O Espírito de Deus é o único poder no que possamos conhecer a bem-aventurança de viver, andar e trabalhar no poder salvador e santificador do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. O apóstolo Pedro, parte 2. Chegamos agora à última sessão na narrativa sagrada da história de Pedro, do versículo 32 do capítulo 9 ao versículo 18 do capítulo 11 de Atos, temos um relato de suas pregações e milagres. Ali o vemos mais uma vez em plena autoridade apostólica e o Espírito Santo trabalhando com ele. Sua missão nesse momento foi grandemente abençoada, tanto nas cidades de Israel quanto na Cesareia. Toda a cidade de Lida e o distrito de Sarona parecem ter sido despertados. Os milagres feitos por Pedro e o evangelho por ele pregado foram usados por Deus para a conversão de muitos. Assim lemos: e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos capítulo 9, versículo 35. A bênção era geral. Se converter ao Senhor é a ideia de conversão encontrada nas Escrituras. E em Jope também, pela ressurreição de Dorcas, havia grande agitação e bênção. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Atos capítulo 9, versículo 42. No capítulo 10, que já consideramos, os gentios são trazidos à igreja. E agora Pedro, tendo determinado sua missão por essas bandas, retorna a Jerusalém. Tendo terminado sua missão por essas bandas, torna a Jerusalém. Após o relato de sua libertação de poder de Herodes no capítulo 12, não temos mais relatos sobre a história do apóstolo da circuncisão em Atos. Como Herodes Agripa, o rei Idumeu, tem papel tão proeminente nessa história, pode ser interessante tomar nota sobre ele. Ele professava grande zelo pela lei de Moisés e mantinha um certo respeito para com sua observância externa. Desse modo, ele ficou do lado dos judeus contra os discípulos de Cristo, sob um fingido zelo religioso. Esta era a sua política. Era uma figura do rei adversário. Foi por volta de 44 depois de Cristo que Herodes buscou
se insinuar com seus súditos judeus, perseguindo os inofensivos cristãos. Não que houvesse qualquer amor entre Herodes e os judeus, posto que se odiavam de coração. Mas aqui eles se uniram, pois ambos odiavam o testemunho celestial. Herodes matou Tiago com a espada e lançou Pedro na prisão. Era a sua intenção perversa, era a sua intenção perversa mantê-lo lá até depois da Páscoa. E então, quando uma grande quantidade de judeus de todas as partes estivessem em Jerusalém, faria um espetáculo público de sua execução. Mas Deus preservou e libertou seu servo em resposta às orações dos santos. Eles têm armas de guerra que os governantes do mundo não conhecem. Deus permitiu que Tiago selasse seu testemunho com seu sangue, mas preservou Pedro para que pudesse ser testemunha na terra por mais tempo. Assim, nosso Deus governa sobre tudo. Ele é o governador entre as nações, seja qual for o orgulho e a vontade do homem. Poder pertencer a ele. O poder pertence a ele. Débil, de fato, é o poder de cada inimigo quando ele interfere. Herodes, tornando-se perplexo e confuso diante das manifestações de um poder que ele não podia entender, condena os guardas da prisão à morte e deixa Jerusalém. Mas ele nem imaginava que sua própria morte precederia a de seus próprios prisioneiros. Pode levantar um pouquinho aí. Em Cesareia, a sede gentia de sua autoridade, ele ordenou que se fizesse uma festa magnífica em honra ao imperador Cláudio. Somos informados de que multidões da mais alta hierarquia, vindas de todos os cantos, foram reunidas. Na segunda manhã de festividade, o rei apareceu em um manto prateado de grande esplendor, que brilhava com os raios do sol, de modo que ofuscava os olhos de toda a assembleia e procurava admiração geral. Ao fazer um discurso ao povo de seu trono, alguns de seus bajuladores levantaram um grito, e a voz de um deus, Herodes, em vez de reprimir tal ímpia adulação que se espalhou pelo teatro, a aceitou. Mas um senso de julgamento de Deus, naquele momento, atravessou o coração do rei. Em tom de profunda melancolia, ele disse: seu Deus irá, em breve, sofrer da comum sina da mortalidade. Na força da linguagem das Escrituras, está escrito assim: e no mesmo instante feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Atos capítulo 12, versículo 23. Ele foi então tomado de intensas dores violentas e levado do teatro a seu palácio. Ali ele permaneceu por 5 dias e morreu na maior agonia e na mais humilhante e repugnante condição possível. E aí, como é que estão aí? Tá tranquilo? Tá tudo
Bem, tá dando para entender direitinho a leitura? Então vamos seguir. A linhagem real herodiana. Não seria fora de propósito ou tedioso para o leitor se observarmos por um momento a linhagem real herodiana. Eles frequentemente aparecem, tanto na vida de Nosso Senhor, quanto no começo da história da Igreja. Os temos, os temos associados em nossas mentes desde cedo, com o massacre das crianças em Belém, e Herodes, o rei da Judéia, embora seja de certo modo notável que Joséfo, o principal historiador de Herodes, não menciona esse evento. Vou de novo aqui para dar maior entendimento. Os temos associados em nossas mentes desde cedo, com o massacre das crianças em Belém, e Herodes, o rei da Judéia, embora seja de certo modo notável que Joséfo, o principal historiador de Herodes, não menciona esse evento. Em geral, pensa-se que o assassinato de algumas crianças em uma vila obscura, em comparação com outros atos sanguinários de Herodes, não era muito importante aos olhos de José para ser registrado, mas não sucedia o mesmo na mente de Deus. Tanto o engano quanto a crueldade do traiçoeiro coração do rei estão registrados na narrativa sagrada. O olho de Deus vigiava o menino nascido, a Israel, a única fonte de esperança para todas as nações. O cruel desígnio de Herodes foi assim derrotado. Herodes o Grande, baixa mais um pouco. Aí. Herodes o Grande, o primeiro rei Idumeu de Israel, recebeu o reino do Senado de Roma através da influência de Marco Antônio. Isto ocorreu cerca de 35 anos antes do nascimento de Cristo, 35 antes de Cristo, e cerca de 37 anos antes de sua própria morte. Esses idumeus eram uma ramificação dos antigos edomitas, que, enquanto os judeus estavam no cativeiro babilônico, a sua terra desolada, tomaram posse tanto da parte sul da mesma, quanto da mesma, que fazia parte de toda a herança da tribo de Simeão, quanto de metade da terra que tinha sido a herança da tribo de Judá. E ali eles permaneceram até então. No decorrer do tempo, os idumeus foram conquistados por João Hircano e levados ao judaísmo. Após sua conversão, eles receberam a circuncisão, se submeteram às leis dos judeus e se incorporaram à nação judaica. Desse modo, se tornaram judeus, embora não fizessem parte da linhagem original de Israel. Isto aconteceu por volta de 129 a.C. Eles eram audaciosos,
espertos e cruéis como príncipes. Tinham grande visão política, cortejavam a favor de Roma e se preocupavam apenas com o estabelecimento de sua própria dinastia. Mas, pela vontade de Deus, com a destruição de Jerusalém, a dinastia Idumeia acabou, e até mesmo o próprio nome de Herodes parece ter perecido entre as nações. Além do massacre das crianças em Belém, que aconteceu pouco antes da morte de Herodes, ele também tinha encharcado suas mãos no sangue de sua própria família e no sangue de muitas pessoas nobres da linhagem Asmoneia. Sua cruel inveja em relação àquela família nunca dormia, mas um de seus últimos atos foi assinar a sentença de morte de seu próprio filho no leito de morte, o que evidentemente foi um juízo de Deus, tal como aconteceu com seu neto, Herodes Agripa. Ele conseguiu se levantar da cama para dar o mandato de execução de Antípatro e nomear Arqueleu como seu sucessor no trono. Feito isso, caiu para trás e expirou. Dessa forma, infelizmente, os monarcas muitas vezes morriam, distribuindo mortes com uma mão e reinos com a outra. Mas e depois? Na realidade nua e crua de sua própria condição moral, eles devem comparecer ante o tribunal de Deus. O, o manto púrpura não mais poderá protegê-los. Uma justiça inflexível rege aquele trono. Julgados de acordo com as obras feitas no corpo, eles devem ser banidos eternamente para além do abismo que foi posto pelo juízo de Deus. Lucas capítulo 16, verso 26. Ali lembrarão em tormentos cada momento de sua história passada, dos privilégios que abusaram, das oportunidades que perderam e de todo o mal que fizeram. Que o Senhor possa salvar cada alma que olha para estas páginas do terrível peso destas palavras. Lembrar, tormento, posto, elas descrevem e caracterizam o futuro estado das almas impenitentes. Lucas 16. Acho que um pouquinho aí, Jefferson. Aí. A seita dos herodianos provavelmente era composta dos partidários de Herodes e tinha caráter principalmente político, tendo como principal objetivo a manutenção da independência nacional dos judeus em face do poder e ambição romanos. Eles devem ter pensado em usar Herodes para o cumprimento dessa finalidade. Na história narrada nos evangelhos, eles são lembrados por agir com astúcia para com o bendito Senhor e em conspirar com os fariseus. Mateus capítulo 22, versículo 15 e 16. Marcos capítulo 12, versículo 12 a 14. Vamos agora retornar à história de nossos apóstolos. Em Atos 15, após uma ausência de mais ou menos 5 anos, Pedro aparece novamente. No entanto,
Durante aquele tempo, não sabemos nada sobre sua morada ou trabalho. Ele tem um papel ativo na Assembleia em Jerusalém e parece ter mantido seu antigo lugar entre os apóstolos e anciãos. Irmãos, já são 9h31, né? Dê uma olhada aqui na hora, o que é que os irmãos acham de nós pararmos aqui, né, e deixar esse tópico para seguirmos na semana que vem. Ok. Se se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, né, dá tempo, né, de ser perguntado. Se não tiver, a gente pode estar encerrando aqui. Ok, Alexandre, irmãos, vamos estar então encerrando. Vou estar tirando a gravação. Dal, pode agradecer, irmão? Ó, sim. Tá dando para me ouvir? Tranquilo. Pronto. Só vou tirar a gravação.